De volta e chegou a hora de falar sobre política. Paulo Roberto, que mais entende dos bastidores dessa área, está sempre aqui comigo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Os bastidores estão cada vez mais carregados. Meu amigo. Repletos de informações. Meu amigo. A gente pensava que quando passasse a eleição ia ter menos, não é? Acontecimentos. Mas eu quero, nesse instante, fazer aqui um registro, né, triste para todos nós, sim, que gostamos da boa música, o falecimento de Gal Costa, na manhã de hoje, 77 anos de idade. Gal vinha com um problema de saúde, tinha feito uma cirurgia, tinha cancelado alguns shows e, infelizmente, nos deixou. Uma pena, né? Uma pena, um ícone da música brasileira. A musa da Tropicália, nossa, né? Tropicalismo. Uma voz única, uma grande cantora. Uma pena. Estamos entristecidos aqui, Reginaldo Bastos ainda mais, porque tem uma coleção com os LPs da Gal Costa. Houve naquela vitrola antiga de agulha e etc. Mas na política, Anchieta, o presidente eleito Lula da Silva está agora na residência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eu conheço mais ou menos aquela área de Brasília. As casas dos presidentes da Câmara e do Senado, elas são praticamente conjugadas, vizinhas, separadas por uma cerca, um muro. E Lula foi para a casa de Arthur Lira trocar uma ideia, né, sobre essa história da PEC, da votação que precisa. E em seguida ele muda de portão, vai para a casa do Rodrigo Pacheco para almoçar. Vai almoçar com o presidente do Senado. Muita coisa para tratar, se é PEC, se é medida provisória, essa história toda de furar o teto de gastos, porque Lula precisa cumprir aqueles compromissos de campanha, como todos nós sabemos, e é claro que os congressistas querem que seja uma PEC para que haja votação e valorize as casas. E a moeda de troca é a permanência de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e do Congresso e de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Kassab já está tratando disso. Acho que a situação do Senado é tranquila quanto à manutenção do presidente. Agora, da Câmara é que tem... É porque o que Arthur Lira quer ouvir, e é provável que Lula tenha dito a ele, é que a presidência da República não vai se envolver com a eleição. Deixa rolar, porque aí Lira tem a estrutura toda, tem o orçamento, tem a caneta, né? E aí vai fluir mais ou menos como ele quer. Chamou a atenção agora há pouco também uma tuitada do presidente do MDB Nacional, o Baleia Rossi. Sim. E ele indicou os membros do conselho político que Lula está formando. Os membros do MDB. Sim. A gente sabe que Simone Tebet já está com Lula desde o segundo turno, foi importante nessa vitória do Partido dos Trabalhadores. Agora, você, se quiser, faz aí o gesto que você queira fazer em casa. Mas os nomes apresentados pelo MDB foram Renan Calheiros e Jader Barbalho. Muda o que nessa política? Meu amigo, tem jeito não. Jader Barbalho, que pelo nome não se perca, e Renan Calheiros, né? Exatamente. A gente vai fazer o quê? O velho MDB. O velho MDB, governo, a vida toda. Não interessa quem ganha eleição. A propósito dessa presença de Lula em Brasília, Arthur Lira agora, daqui a pouco Rodrigo Pacheco. Em seguida, depois do almoço, ele se encontra com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. No finalzinho da tarde, tem um encontro marcado com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e quando a noite chegar, o presidente eleito estará reunido com membros do Tribunal de Contas da União. Ou seja, Lula tirou o dia de hoje para encontros com presidentes dos poderes, fazendo esse meio campo, essa relação que é muito importante. E que Bolsonaro não soube fazer, não é? E assim, Lula, a gente sabe que ele já foi parlamentar também, né? Tem... Deputado constituinte, presidente duas vezes, tem todo macete. Tem todo jogo de cintura. Eu só acho que Lula não tem mais jogo de cintura do que Carlos Dunga, que nós conhecemos, e o saudoso Rômulo Gouveia, que esse era campeão. Eu nunca vi um barrigudo, um gordinho com tanto jogo de cintura como tinha Rômulo Gouveia. A Anchieta sabe bem, porque a gente trabalhou com Rômulo, a gente conviveu com Rômulo e sabe como era que ele trabalhava. E ainda sobre Lula tem a história de uma atenção especial que a Polícia Federal está dando à segurança do presidente eleito. Varredura com um esquadrão antibombas em todos os lugares que Lula está frequentando. Tem uma varredura também para ver se tem algum grampo telefônico instalado, onde Lula vai utilizar aparelhos de telefonia. E também o pessoal está verificando se tem algum hacker hackeando, rastreando, acompanhando o que é que Lula está se comunicando pelas redes sociais e pelos computadores. É muita coisa.
Tem que atuar em várias frentes agora, né? Várias também frentes, tem essa questão digital que... Digital, que é muito perigosa. É novo, né? Muito Pois perigosa. é. Qualquer bobeira, É. o pessoal chega com muita força. Com certeza. Tem a expectativa de hoje dessa divulgação do relatório das Forças Armadas, Ministério da Defesa, sobre a provável auditoria nas urnas eletrônicas. Tem hora não para isso? Não, pensou-se que seria agora de manhã, não saiu, deve ser agora à tarde, né? Agora, muita gente que está ainda pelas estradas aí e nas calçadas dos quartéis, esperando o resultado desse relatório para que, se o relatório disser que houve fraude, tentativa de fraude ou coisa parecida, esse pessoal vai se animar muito mais. Entretanto, se o relatório não afirmar isso aí, esses espíritos deverão ser desarmados, porque ninguém vai suportar ficar o tempo todo contestando o resultado. E o que se diz hoje de manhã, inclusive eu conversei com alguns colegas de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, peraí, as urnas elegeram congressistas bolsonaristas, Damares Alves, o próprio governador de São Paulo, né? O Tarcísio Freitas e o astronauta Marcos Pontes e as mesmas urnas, né, que merecem credibilidade aqui, não vão merecer ali, mas aí os bolsonaristas contra-atacam e a gente precisa ouvir todos os lados. O que é que eles dizem? Não, as fraudes foram só para derrotar Bolsonaro. A questão era só na votação de presidência da República. Quer dizer, tem tese e tem argumento para todo tipo de gosto, né? Ninguém consegue convencer essas pessoas. Ontem houve a reunião do Executivo Estadual, governador em exercício Lígia Feliciano, com a bancada federal em Brasília. O prefeito Bruno Cunha Lima também apresentou os pleitos de Campina Grande. O que é que Bruno quer das emendas para o orçamento do ano que vem por parte dos congressistas paraibanos? Ele quer dinheiro, 25 milhões para a conclusão do Hospital da Criança e quer também dinheiro para pavimentação. Aí temos umas fotos flagrantes, momentos de ontem desse encontro, enquanto que o governo do Estado também apresenta suas demandas e espera que os parlamentares consignem nas emendas do orçamento do ano que vem. Tomara que a bancada se una pensando no bem do Estado. Né? Façam que eles façam como fazem os potiguares aqui do lado e os pernambucanos, que brigam aqui no seu território para eleger, para derrotar um ao outro, mas quando chega em Brasília, chega todo mundo unido. Né? A briga é conjunta pelo Estado. Pelo Estado. O cabo Gilberto, eleito deputado federal, é deputado estadual e está eleito deputado federal, teve bloqueado sua conta no Twitter. Ele disse que é coisa do ministro Alexandre de Moraes. Escreveu lá um monte de coisa que quis escrever. Olha aí a conta como é que fica. Né? Conta do Twitter bloqueada. Pois é. Não só ele, né? Tem muita gente que tem conta. Está valendo para todo mundo esses bloqueios aí. Viu? Escreveu coisas que não possa provar. O ministro está lá, é o xerife do Brasil, é quem manda, bloqueia na hora, não quer nem saber se é deputado, se é senador, se é ex-ministro, ex-secretário da Receita, não interessa. É quem manda, por enquanto, é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, hoje de manhã, um bolsonarista mandou uma mensagem para mim perguntando assim, será que a partir de 1º de janeiro, Alexandre de Moraes vai ter essa mesma atuação? E se tiver, Lulinha vai aceitar? Boa pergunta. Esperar, né? Boa pergunta. Aguardemos. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba resolveu fazer uma espécie de auditoria, uma fiscalização em 150 municípios paraibanos no setor de saúde, para ver como é o atendimento e o material que dispõe cada unidade básica de saúde. É um trabalho interessante, eu acho que vai constatar muita coisa por aí, viu? Muita coisa que deixa a desejar. Tomara que seja um trabalho bem feito. Porque são 223 municípios, ele vai em 150, ninguém sabe se nesses 150, pelo menos eu não sei, se Campina e João Pessoa estão na lista, né? Deveriam estar. Ou se são só as cidades pequenas, mas de todo modo é um trabalho interessante que vai comprovar mais ou menos aquilo que nós que trabalhamos no rádio e na televisão já sabemos, que são reclamações das pessoas, né? Que nem sempre encontram o que precisam. Boca Maldita. Sim, tem. Calçadão da Cardoso Vieira de hoje. Aí não tem folga não, essa boca maldita. Será que tem gente que está pensando em ser ministro que vai sobrar na curva? Eu acho que sim, viu, Paulo? Essa daí eu tenho opinião. E deve ter muita gente, porque não vai faltar ministério, para a quantidade de gente que está esperando, viu? Eu lembrei agora de uma história que contam os historiadores a respeito do saudoso Tancredo Neves, né? O pessoal conta que Tancredo Neves, quando estava em campanha para o governo de Minas, aí tinha aquelas pessoas que acompanhavam ele, jornalistas e lideranças políticas do interior mineiro, e uma dessas lideranças dizia para todo mundo que se o doutor Tancredo se elegesse, ele seria secretário. Aí Tancredo ganhou a eleição, né? E o tempo foi passando, Tancredo anunciando os secretários e nada do nome dessa figura. Aí os amigos chegavam para ele, cadê sua nomeação? Tancredo disse, não, calma, vai sair. Aí o cara se impacientou, procurou Tancredo Neves. Chegou lá e disse, doutor Tancredo,
Todo mundo está perguntando se eu vou ser secretário e eu estou esperando que o senhor me nomeie. O que é que eu digo? Aí Tancredo disse, diga que eu lhe convidei e você não aceitou. Pronto. Resolvido, estava por cima. Diga que eu lhe convidei e você não aceitou. Pronto. E não nomeou, viu? Não nomeou. Saiu-se bem, né? Saiu-se bem. Tancredo, que era uma raposa velha, saiu-se bem e o cara teve a desculpa para os amigos. Só ficou sem o contra-cheque. Mas... É verdade. Tá bom, mas Paulo. você sabe que às vezes tem gente em determinados governos por aí que não tem contra-cheque, não tem cargo e ganha mais do que quem tem. Ah, porque tem o prestígio. Não é só. Às vezes ganha mais dinheiro mesmo do que quem tem cargo, porque há outras formas, né? Exatamente. Formas oblíquas, você vai. Né? Tem acesso a tudo e tal. Exatamente. Às vezes é melhor não ter cargo e ter o carvão e ser amigo do rei do que ter cargo e sofrer, né? E ainda não tem as preocupações, as cobranças. É verdade, né? é verdade. Tem, pois é. É isso. Tá bom, Paulo. Então até amanhã, né? Até amanhã. Bem, agora chegou a hora de acompanhar as novidades lá.